Olá, sejam bem-vindos. O assunto desta aula é a Lei de Criação da FUNAI. Em primeiro lugar, fica o governo federal autorizado a instituir uma fundação de direito privado, denominada Fundação Nacional do Índio, com as seguintes finalidades: estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, baseada no respeito à pessoa do índio e às instituições e comunidades tribais. Garantir a posse permanente das terras que habitam e ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes. Preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contato com a sociedade nacional. Resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a que sua evolução socioeconômica se processe a salvo de mudanças bruscas. Gerir o patrimônio indígena, no sentido de sua conservação, ampliação e valorização. Promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas científicas sobre o índio e os grupos sociais indígenas. Promover a prestação da assistência médico-sanitária aos índios. Promover a educação de base apropriada do índio visando a sua progressiva integração na sociedade nacional. Despertar, pelos instrumentos de divulgação, o interesse coletivo para a causa indigenista. Exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à proteção do índio, e a Fundação exercerá os poderes de representação ou assistência jurídica. O patrimônio da Fundação será constituído pelo acervo do Serviço de Proteção aos Índios, do Conselho Nacional de Proteção aos Índios e do Parque Nacional do Xingu, pelas dotações orçamentárias e créditos adicionais que lhe forem atribuídos, pelas subvenções e doações de pessoas físicas, entidades públicas e privadas nacionais, estrangeiras e internacionais, pelas rendas e emolumentos provenientes de serviços prestados a terceiros, pelo dízimo da renda líquida anual do patrimônio indígena. Os bens, rendas e serviços da Fundação são isentos de impostos federais, estaduais e municipais. O orçamento da União consignará em cada exercício recursos suficientes ao atendimento das despesas da Fundação. A Fundação poderá promover a obtenção de cooperação financeira e assistência técnica internas ou externas, públicas ou privadas, coordenando e adequando a sua aplicação aos planos estabelecidos. As rendas do patrimônio indígena serão administradas pela Fundação tendo em vista os seguintes objetivos: emancipação econômica das tribos, acréscimo do patrimônio rentável, custeio dos serviços de assistência ao índio. A Fundação terá sede e foro na capital federal e se regerá por estatutos aprovados pelo Presidente da República. Será administrada por um conselho diretor, composto de pessoas de ilibada reputação, representantes de órgãos públicos ou entidades interessadas e escolhidas na forma dos estatutos. Ficará vinculada ao Ministério do Interior, ao qual caberá promover o ato de sua instituição, nos termos da lei. A Fundação, independentemente da supervisão ministerial, prestará contas da gestão do patrimônio indígena ao Ministério do Interior e responderá pelos danos que os seus empregados causem ao patrimônio indígena, cabendo-lhe ação regressiva contra o empregado responsável nos casos de culpa ou dolo. Instituída a Fundação, ficarão automaticamente extintos o Serviço de Proteção aos Índios, o Conselho Nacional de Proteção aos Índios e o Parque Nacional do Xingu. Os servidores dos quadros em extinção passarão a prestar serviços à Fundação, consoante o regime legal que lhes é próprio, podendo, entretanto, optar pelo regime da legislação trabalhista. O tempo de serviço prestado à Fundação em regime trabalhista será contado como de serviço público para os fins previstos na legislação federal. A Fundação promoverá o aproveitamento em órgãos federais e, mediante convênio, nos estados e municípios, dos servidores que não forem considerados necessários aos seus serviços e poderá requisitar servidores federais, estaduais e municipais, inclusive autárquicos, na forma da legislação em vigor. Os servidores requisitados poderão optar pelo regime trabalhista peculiar à Fundação, durante o período em que permaneçam à sua disposição, contando-se o tempo de serviço assim prestado para efeito de direitos e vantagens da função pública. As verbas orçamentárias consignadas ao Serviço de Proteção aos Índios,
ao Conselho Nacional de Proteção aos Índios e ao Parque Nacional do Xingu, no orçamento da União, serão automaticamente transferidas para a Fundação, na data de sua instituição. Fica a Fundação autorizada a examinar os acordos, convênios, contratos e ajustes firmados pelo Serviço de Proteção aos Índios, Conselho Nacional de Proteção aos Índios e Parque Nacional do Xingu, podendo ratificá-los, modificá-los ou rescindi-los sem prejuízo ao direito adquirido por terceiros, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Os privilégios da fazenda pública quanto à empenhorabilidade de bens, rendas e serviços, prazos processuais, ações especiais e executivas, juros e custas, são estendidos também à fundação e ao patrimônio indígena. Paramos por aqui o nosso estudo. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo!